Ontem tivemos o anúncio de que Rafael Claus, sim, ele mesmo, vai apitar o Fla-Flu de quinta-feira na Copa do Brasil. Quando você acha que dá para piorar, piora. Árbitro FIFA desde 2015, com 43 anos, Rafael Claus, estava inclusive na última Copa do Mundo, lá no Catar, do ano passado. Ele apitou apenas um jogo, que foi o segundo jogo da Copa, se eu não me engano, foi entre Inglaterra e Irã. A Inglaterra venceu por 6-2, mas teve alguns lances polêmicos nesse jogo, principalmente um pênalti que poderia ser marcado em cima do Harry Maguire. E depois disso, ele não, que eu me lembre, eu acho que ele não apitou mais nenhum jogo, apitou em campo, né? Ele ficou como quarto árbitro nos outros jogos que ele trabalhou na Copa do Mundo, então o desempenho dele foi péssimo, né? Vamos dizer assim, né? O árbitro, até aqui a manchete, tem uma manchete no UOL, eu vi no UOL e em outros sites também, e diz o seguinte: o árbitro brasileiro Rafael Claus estreou na Copa do Mundo no Catar na goleada da Inglaterra sobre o Irã. Ao fim do jogo, a atuação terminou com intensa repercussão nas redes sociais por decisões polêmicas, como a não marcação de um pênalti do zagueiro Harry Maguire do Manchester United, além da opção por 10 minutos de acréscimo no final da partida. Então, a Inglaterra venceu por 6-2 e o cara deu 10 minutos de acréscimo. Eu acho que não precisava, né? O Wilton Pereira Sampaio, ele também estava nessa Copa do Mundo. Inclusive, ele foi até um pouco melhor do que o Rafael Claus. Na minha opinião, esse Wilton Pereira Sampaio, ele é ruim. Na minha opinião, todos os árbitros do Brasil são ruins. Vamos ser sinceros. Não tem um ali que você fala: caraca, esse árbitro aí é muito bom. É muito bom. Não tem um. Mas eu acho que o Wilton Pereira Sampaio, eu acho que ele, de todos os ruins, eu acho que é o menos pior, na minha opinião. Entendeu? Eu acho que ele é o menos pior, que dá pra suportar, sabe? Então, falando aqui, ao lado de Wilton Pereira Sampaio, como os únicos brasileiros árbitros principais da competição, Rafael Claus foi escalado para o segundo jogo da Copa, porém a estreia foi cercada de dúvidas. Voltando a falar do Wilton Pereira Sampaio, ele apitou França e Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo. Então foi um jogo muito, muito difícil assim, na carreira dele, né? Assim, como profissional na arbitragem. Foi, acho que, o jogo mais importante da carreira dele também. E depois do jogo teve muita repercussão na rede social, principalmente lá no Twitter, o pessoal reclamando muito da atuação dele, falando que ele foi muito, muito ruim na partida e tudo mais. Mas é aquilo também, né? Não dá para se esperar muito de um árbitro brasileiro. Principalmente num jogo desse, de Inglaterra e França numa semifinal de Copa do Mundo. Mas voltando aqui, ainda no início do jogo, uma bola cruzada pelos ingleses terminou em reclamações por pênalti, após os zagueiros Harry Maguire e John Stones serem derrubados dentro da área. Eu vou deixar uma foto aí do lance. O cara abraça o Harry Maguire, né? Então foi muito pênalti, na minha opinião foi muito pênalti. Mas comenta aí o que você achou. Você acha que foi pênalti? Você acha que ele errou? O que você acha? Eu acho que foi um erro bem, bem grotesco, né? Dava muito bem ali para ele notar esse agarrão dentro da área. Mas, né, enfim. A atuação pouco impactou no resultado final, tendo uma vista que os ingleses atropelaram os rivais dentro de campo. Mesmo assim, a condução do final do jogo de Claus viralizou ao crescer 10 minutos no fim do segundo tempo, apesar do 6-1 que constava no placar. Acho que eu falei 6-2, né? Mas acho que foi 6-1 mesmo. E ano passado tivemos outro caso polêmico do Rafael Claus, só que dessa vez envolvendo o Fluminense, claro. O jogo foi entre Coritiba e Fluminense, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. Nesse jogo o Fluminense perdeu por 3-2 de virada, quem lembra? O Fluminense foi lá no Couto Pereira, né? E o Ganso acabou sendo expulso também, ele deu um encontrão lá no zagueiro Henrique. Na minha opinião, acho que não era para ser expulso o Ganso, mas tem gente que achou, então não tem problema nenhum. Muita gente falou que os dois jogadores estavam se desentendendo, estavam trocando farpas e tudo mais, né?
e o Ganso acabou dando uma peitada nele, ele acabou caindo, o Henrique, e ele foi expulso depois desse lance. E teve outros lances também muito polêmico nesse jogo. Teve o do zagueiro David Duarte. Quem lembra do zagueiro David Duarte tá agora no Bahia. Mas naquele jogo ele estava jogando pelo Fluminense e teve um momento do jogo que o Coritiba cruzou a bola, o ponta do Coritiba foi tentar dar de cabeça, só que ele acabou indo com tudo, com o braço na cabeça do David Duarte. E nesse braço ele acabou caindo, o David Duarte acabou caindo, sentindo a cabeça. Então, nesse momento, quando o jogador sente a cabeça, automaticamente o árbitro tem que parar o jogo. Isso aí é uma regra, tipo assim, nítida. Todo jogo acontece isso. Tem um choque de cabeça, alguma coisa de cabeça, para o jogo para ser atendido. E ele não parou o jogo. Deixou o Coritiba com a bola e o David Duarte seguiu caindo. Tem até um momento que depois desse lance, que o Coritiba quase faz o gol. Acho que foi até de bicicleta, que o Fábio faz uma defesa lá absurda também. Mas aí ele faz a defesa, aí a bola volta lá pro meio campo com a posse de bola do Coritiba e o David Duarte segue caído e ele não para o jogo. Tem um momento até que ele olha pro David Duarte, mas mesmo assim não para. Aí o Coritiba consegue ir atacando de novo. Aí o David Duarte levanta para ajudar na defesa, mesmo sentindo a cabeça. Ele levantou para ajudar a se defender e tonto também, dá para você perceber pela imagem lá que ele fica meio tonto, meio greg. E o Coritiba lança a bola na área de novo, aí tira a bola de novo. E acho que ele cai mais uma vez, se eu não me engano. E mesmo assim não para. É inacreditável. Mas foi ano passado, né? Quarta rodada. Mas a gente perdeu uns pontos também nesse jogo que não era pra gente perder, né? Mas vamos falar aqui. Tem outro lance também nesse jogo do Coritiba, que foi o do Iago Felipe. E esse aí foi inacreditável. Esse eu acho que foi mais inacreditável ainda. Porque o cara dá uma cabeçada no Iago Felipe. O cara deu uma cabeçada, literalmente. O Iago Felipe tava ali discutindo com ele. Era um jogador do Coritiba, eu não lembro aqui o nome agora. E eles estavam ali, tipo assim, aquele lance que o jogador sempre faz nos jogos, quando fica brigando, fica um com a cabeça em cima, cabeça assim na cara do outro, sabe? Mas aí o Iago Felipe tava fazendo isso, tava lá discutindo com o cara, aí ele virou, na hora que ele virou, o cara foi e fez assim, a cabeçada no Iago Felipe, lembrou muito o Zidane, né? Mas ele foi e deu a cabeçada e o Klaus não viu o lance, tipo assim, ele viu o lance, só que ele mandou seguir, só que ele não marcou, não parou. O VAR nem chamou ele direito, não falou vai no VAR ou dá um vermelho, sei lá, não fez nada. E foi um lance para vermelho, cara. O cara deu uma cabeçada no jogador. Como é que isso não é para vermelho? Vamos ser sinceros, né? Aí ele até diz o seguinte, o Rafael Klaus. Cabeça com cabeça, ficam empurrando um ao outro. Não tem lógica, né? Aí teve mais um jogo importante do Fluminense, que foi contra o Flamengo. E outra coisa, outro fato importante, é que o Fluminense é o time que mais perdeu com o Rafael Klaus. São 30 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 18 derrotas. Foi o time que mais perdeu quando o Rafael Klaus estava no apito. Não que o Rafael Klaus, tipo assim, quando vai apitar, a gente tem que vencer ou algo assim do tipo. Não é nesse sentido que eu quero dizer. Mas é que tem uma arbitragem imparcial, né, no caso. Tem que ter uma arbitragem imparcial. Será que nessas 18 derrotas, será que nelas ele foi imparcial? Será? Então, é difícil saber, né? Eu mostrei aqui um desses lances, um desses jogos que foi contra o Coritiba, que a gente perdeu por um pouco de culpa dele. Vamos ser sinceros. E teve mais um jogo que foi contra o Flamengo ano passado. Se eu não me engano, foi no Brasileirão. Foi uma rodada do Brasileirão. Só que nesse jogo foi um pouco diferente, porque o Fluminense venceu esse jogo por 2-1. Foi gol de Natan, de cabeça no segundo tempo. E não sei se vocês lembram, não sei se vocês sabem, mas ele também errou na súmula. Nesse gol do Natan, o Cano estava atrás do Natan.
e o Nathan fez o gol de cabeça. O Rafael Claus colocou na súmula que o gol foi do Cano e não do Nathan. Até isso o cara errou. É inacreditável, né? Aí teve o lance do David Braz, né? Foi expulso em 5 minutos do primeiro tempo. Cara, aquilo ali não existe, na moral. Dá um amarelo pro cara, o cara tá reclamando, beleza, dá um amarelo ali, segura ele. Mas, pô, ele deu um amarelo, aí o David Braz falou um negócio lá, aí ele foi e deu vermelho. Poxa, em 5 minutos do primeiro tempo, eu acho que isso é muito ridículo, né? Vamos ser sinceros, né? Pô, acho que não precisava também dar um vermelho em 5 minutos do primeiro tempo, e não importa qual time seja, não precisava daquilo. E nesse jogo a gente teve 3 expulsões pro Fluminense, 2 pro Flamengo. Manuel chegou até a ser expulso injustamente ali no segundo tempo, porque ele estava no meio da briga ali e foi expulso de forma injusta. E teve outro lance que foi do Caio Paulista com o Davi Luiz do Flamengo, que o Caio Paulista sai pela lateral esquerda ali, aí sai driblando todo mundo, aí quando chega na cara do gol, quase na cara do gol ali, né, entrando na área, o Davi Luiz para na frente dele assim e estica o pé, e ele cai, o Caio Paulista cai, impede a passada do Caio Paulista, e foi pênalti, o cara não marcou, o Rafael Claus não marcou, não foi no VAR, nada. Foi um pênalti claríssimo, cara. Ele tava olhando pro lance. Aí eu vou até deixar o vídeo aí do lance, junto com os comentários do Seleção Sport TV, para vocês verem o que eles falaram também. Lance aí, ó. Ah, tá. Tá aí atrás de você. Caio Paulista, ó. Tá aí, Sandro. Vidal e Davi Luiz em cima de Caio Paulista. O que aconteceu aí, Sandro? Pênalti. Pênalti? Pênalti, porque, pelo menos por essa imagem, é a única que a gente tem, né? A gente Sim. vê que o Caio Paulista passa e aí o Davi Luiz faz o movimento com a perna esquerda, ó, e derruba o Caio Paulista. Se a gente vê que o chileno, o Vidal, ele até toca na bola com a perna direita, mas como a bola continuaria ainda em disputa... Ele até ajeita a bola pro... Ele até ajeita por a essa bola. imagem é bem claro, hein? Paulista, Então, para mim, é um pênalti muito claro. Só se o VAR tinha algum outro ângulo mostrando que não foi, para não tem chamar, como, hein? porque a gente está vendo muito claro o movimento da perna esquerda do Davi Luiz de bloquear a passagem do Caio. Ele abre o compasso, em né, nenhum Sandro? momento o Caio simula, então... muito pode ser pênalti. que ele tenha entendido que seja uma trombada, mas o movimento do Davi Luiz Ele é muito faz o claro, movimento de ir com a ao perna encontro esquerda. Davi Luiz foi Nossa, inteligentíssimo, ele foi esperto, porque ele faz o movimento, bate e já tenta recolher a perna rápido, Mas muito pênalti. ele abre o compasso. Concordo também. Muito pênalti. Mas assim, cara, foi um lance completamente bizonho ali, como é que ele não marcou aquilo. A sorte é que a gente venceu esse jogo, né? Porque se a gente tivesse perdido, era muita sacanagem. E aproveitando que estamos falando de Fla-Flu, já começou a retirada de ingressos, daqui a pouco, inclusive, eu já vou retirar o meu ingresso pro Fla-Flu, que vai ser um jogo importantíssimo pra gente. A gente tem que apoiar o Fluminense, quem puder ir, vai. Se você conseguir comprar o ingresso agora, vai comprar o ingresso, galera, vai, retira o ingresso. Vamos nesse jogo, tem que apoiar o Fluminense, não importa como, mas eles têm que ir, apoiar de alguma forma. Quem não puder ir, não tem problema. Mas quem puder, quem quiser, quem tiver na condição de ir, vai apoiar. Domingo também tem jogo do Fluminense muito importante contra o Bragantino, pelo Brasileirão. Domingo, 4 horas, horário perfeito, dia perfeito para o Fluminense ir no Maracanã ver o Fluminense. Eu já peguei o meu ingresso, vou levar minha família, vai ser aniversário da minha namorada, então a gente vai comemorar lá com o Fluminense. Espero que o Fluminense vença, porque é aniversário dela. E quem puder ir também vai, gente. Já abriu as vendas, tem ingresso sobrando pra caramba ainda. Tem leste, tem sul, então quem puder ir, vai. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui o que você achou dessa escalação do árbitro para o Fla-Flu. Eu achei ridícula. Mas também a gente não consegue exigir nada, né? Porque não tem um árbitro aí que a gente vê que é bom nesse Brasil. É muito difícil você achar um árbitro aí que a gente fala assim, pô, esse cara aí, beleza, esse cara aí vai, esse é bom. Não tem, então fica difícil a gente avaliar a questão dos árbitros. Não tem um preparo bom no Brasil, a CBF parece que caga e anda para os árbitros, então fica difícil. Mas vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreve,
Tamo junto. Saudações tricolores. Valeu!